Eu recebo agora aqui no estúdio o desembargador Caetano Levi Lopes, que vai falar sobre os 34 anos da Constituição da República. Tudo bem, desembargador? Tudo bem. Como vai o senhor? Tudo tranquilo. Obrigado pela visita, antes de mais nada. A honra é minha. Desembargador, eu queria que o senhor começasse falando para a gente qual a importância da Constituição da República de 1988 para o povo brasileiro. Olha, o Brasil em 1988 vivia o final da ditadura militar. Embora já houvesse sido empossado o último presidente eleito indiretamente, Sim. Mas a normalização jurídica brasileira tinha que passar por uma nova Constituição. O mundo mudou muito no período de 64 até 86. Preocupações globais começaram a surgir, como as questões relacionadas a direitos humanos, Sim. a meio ambiente. Era uma outra realidade. Era outra realidade que, infelizmente, durante o regime militar foi deixada de lado, até pelo próprio regime em si. E então vai surgir em 86 a Constituinte e em 88 finalmente é promulgada a nossa atual Constituição. Para o brasileiro foi um avanço muito grande. A verdade é que, na época, pouca gente entendeu o grande alcance da então nova Constituição e dizia-se que ela é muito utópica. E já naquela época eu dizia, precisava ter mais utopias, porque a utopia de hoje é a realidade de amanhã. E passados 34 anos, embora ainda precisamos de mais avanços, convenhamos, a vida do brasileiro mudou muito e melhorou, mudou para melhor. Estamos só com um exemplo simples, Código de Defesa do Consumidor. Sim, o consumidor era mero detalhe na Constituição anterior. Quer dizer, o mundo vai evoluindo e isso precisa ser acompanhado, né? Ah, sem dúvida. E este avanço nós devemos sim ao Constituinte de 1988. E ela é conhecida como cidadã por quê? Olha, a Constituição anterior, que até é uma grande dúvida se era de 67 ou de 69, que foi a emenda número 1, ela não se preocupava com a pessoa. Era uma Constituição liberal clássica. A preocupação, como também o Código Civil da época, era com patrimônio. E com segurança nacional, que era uma obsessão dos militares. Já a atual Constituição, ela se volta no artigo 1º para a pessoa, quando dispõe que é princípio fundamental da nossa República Federativa a dignidade da pessoa humana. Isso já deu todo o tom. Agora é o ser humano em primeiro lugar. O que é o grande avanço, talvez, né? Sem dúvida. Só para se ter uma ideia, na Constituição anterior, direitos e garantias individuais eram tratadas no artigo 153, no final da Constituição. Agora, no artigo 1º, a dignidade. Já vem na frente. Já em seguida, os direitos fundamentais. Desembargador, o que pode ser dito da relação do Judiciário com a Constituição, que nessa semana completou 34 anos de promulgação? Olha, o Poder Judiciário foi um dos grandes vencedores em termos de conquista. Até 88, nós dependíamos para tudo do Poder Executivo. Eu ingressei na magistratura em 1979. Esta semana, dia 2, completei 43 anos de magistratura. Parabéns. Muito obrigado. Então, até papel para escrever, porque naquela época era máquina de escrever, não tinha computador, caneta, dependíamos do Poder Executivo. Isso para não falar de outras situações mais complicadas, por exemplo, concurso para servidores. Não era o Poder Judiciário que promovia concurso para seus próprios servidores. Então, essa autonomia financeira e administrativa que o Poder Judiciário conquistou é que permitiu grandes avanços. Por exemplo? Por exemplo,
Hoje, praticamente todas as comarcas de Minas têm fórum novo. Quem construiu? O Tribunal de Justiça. Recente, inclusive, né? Exato. Os cargos permanentes do Judiciário, os cargos administrativos, todos estão preenchidos com quem fez concurso. Mesmo porque os não concursados daquela época, quase todos já se aposentaram, depois de 34 anos. E também a independência do juiz aumentou muito com a Constituição atual. Claro que isso causa dificuldades. Em que sentido aumentou? E como é que era antes e por que aumentou? A liberdade de julgar. Nós não temos a espada de Damocles na cabeça, que se chamava Lei de Segurança Nacional. Aqui em Minas mesmo, tivemos casos de pelo menos uma juíza e um juiz que eu saiba, mas pode ter tido mais, que foram afastados por ato institucional. Porque, não sei o motivo, mas depois, com a anistia, foram reintegrados. Mas isto porque não tinham liberdade de julgar. Quando esbarrava em interesses ditos de segurança nacional, ou ia julgar pela cartilha, ou era afastado. Quer dizer, a Constituição é muito mais democrática, né? É democrática e isso traz segurança para o povo. Sim. Porque a nossa independência, a independência do juiz, quem ganha com isso é o povo. O povo tem a certeza de que vai ter julgamentos isentos. Claro que um caso ou outro pode até não ter, se nós somos humanos e erramos. Mas, no geral, a isenção do juiz é garantida e é exercitada, o que era muito difícil antes. Desembargador, você já deu um sinal ali no início da conversa, mas o senhor acha que a Constituição precisa ser atualizada, por exemplo, ou melhorada? Em que ponto seria isso? Olha, nós no Brasil temos a mania de achar que uma lei, a própria Constituição, que tem 30 anos, precisa de reforma. E até que empregue uma nova Constituição. Eu sempre falo no exemplo norte-americano. Por quê? Porque a Constituição norte-americana é um exemplo do moderno constitucionalismo. Ela é de 1786. Nossa. Foi a única lá, eles não fizeram outra. E até hoje tem apenas 27 emendas, em mais de 200 anos. Isso indica o quê? Uma estabilidade jurídica muito grande. Sim. E indica que o povo tem um respeito muito grande pela Constituição deles. Nos dá inveja. Porque a nossa Constituição, com 34 anos, já nem sei mais quantas emendas tem, de tantas que são. Chegaremos lá. Agora também tem uma coisa, a nossa Constituição é dita analítica. Uma Constituição extensa, cuida de muitos direitos que não deveriam estar na Constituição, isso aqui é verdade. Parece-me que é uma das poucas constituições do mundo que regula como é que aposenta. Quanto é que vai ganhar depois que aposenta. Ou seja, tem coisa para ser melhorada. Tem, mas deve ser melhorada fora da Constituição. Sim. Mas quando vai para a Constituição, engessa, aí tem que ter emenda constitucional. Só que aqui, infelizmente, as emendas são aprovadas com tanta facilidade. A rigidez norte-americana é invejável nesse ponto. Obrigado pelas explicações, desembargador. Agradeço muito pela participação, viu? Estamos sempre às ordens. Obrigado pela presença. Muito obrigado, agradeço eu. Obrigado.